Boa noite, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Então, começando a nossa live de hoje. Gabriel, bem-vindo. Gabriel, o pessoal vai chegando. Não esquece de mandar o aviãozinho, quem está chegando aí, para aquele amigo desavisado, que não lembrou do horário da live. Lembrando vocês, né, essa é a nossa segunda live da semana. Ontem eu falei com o Fábio de Renzo. Para quem assistiu, eu tive que interromper abruptamente ali no final da live, porque o tempo estourou, realmente o papo teria rendido muito mais, assim como o papo de hoje tenho certeza que vai render muito bem também. Caio Infante, que prazer recebê-lo aqui, né? Caio também é um super especialista em Employer Branding. Já fica o convite para a gente fazer uma live juntos, vou ter o maior prazer em te receber. Na segunda-feira, eu falei que eu teria um convidado especial na segunda-feira, que era secreto até então, já foi revelado, que é o Carlos Palhares, famoso paulista, que assim como eu foi dono de agência de endomarketing, né, trabalhou numa das maiores agências do Brasil, assim como eu, éramos concorrentes, agora estamos colaborando aí para o nível de qualificação, para o nível de conhecimento do mercado. Também falo na semana que vem. O Palhares é na segunda, na terça-feira converso com a Ale Leone da Vibro Comunicação e na quinta-feira, que também sempre às 19 horas, com César Rossi, CEO do BWG, onde a gente vai falar sobre o papel dos CEOs nas redes sociais corporativas das empresas, tá? O quanto o CEO tem esse papel forte de capitanear aí a transformação digital, e o César é um exemplo disso. Então vai ser um papo também muito bacana aí para quem está conduzindo suas redes sociais nas empresas. E hoje, né, vou falar com a Kelly do Employer Branding Experience, cuidando para não enrolar a língua. Perfil super bacana, que vem fazendo um trabalho muito bacana de conteúdo. Oi, Giane! Tudo bem, minha querida amiga Giane? A Kelly acabou de entrar, bem-vinda, Kelly. Eu estava fazendo uma breve apresentação tua, mas eu vou deixar que tu mesma se apresente. Então, sem mais delongas, aí, relembrando, né, dia 26, live com Carlos Palhares, 27, live com Ale Leone, 28 com César Rossi, mas esse vai ser no perfil do BWG Brasil. Quem ainda não segue o BWG, por favor, segue lá. Também a gente tem conteúdos imperdíveis ali sobre gestão de pessoas. E vamos lá, Kelly, estou te chamando. Para as pessoas, para os seus Olá, amigos. Oi, tudo Kelly, bem? muito bem-vinda. Como vai? Obrigada. Tive um probleminha aqui com a minha luz que não funcionou, mas tá dando para me ver, né? Tá dando para te ver Tá sim, esses ring escuro. lights. Tá um pouquinho Quando você escuro. precisa. Aham. Tá um Deixa eu ver pouquinho se, escuro. se o negócio liga aqui. Deixa eu ver o que eu Olha fiz. só. O Ricardo Casarino, tudo bom, Ricardo? Estou vendo umas pessoas conhecidas aqui também, super fera aí de comunicação corporativa. Hoje a gente está com um time muito bacana aqui, Kelly, nos assistindo. Eu Ainda sei. é. Caio Infante está aqui, não sei se tu O reparou Caio me contou também. que ia participar também. Que Muito legal, já fez um bem-vindo. convite para ele aí para um papo. Aliás, a gente podia tentar fazer um papo os três, né? Dia desses, né? E também a Larissa, claro. Mas Kelly, Aqui não dá, né? oi, No Instagram não dá, mas dá no claro. YouTube, dá em outras redes. Sim, fazer um papo nós três. Organizamos um Zoom. Bom, vamos lá. Vou pedir para tu te apresentar para quem não te conhece, então, por favor, contigo. Primeiro, eu queria agradecer o convite. A gente já se fala aí há um tempo, mas nunca deu certo, nunca rolou, né, Uhum. da gente conversar aqui mais publicamente. Então, obrigada pelo convite. E me apresentando, eu sou a Kelly Barra, sou de Uberlândia, sou mãe, tenho dois filhos, tenho uma carreira aí em RH, né? Comecei minha carreira lá em, nem lembro o ano, mas assim, já faz um tempo que Uhum. eu tô na área de RH e quando eu comecei em RH, eu entrei
depois de vários estágios aí, mas entrei na época na American Express com desafio a gente não chamava de marca empregadora, a gente não sabia, né? Acho que já existia, mas a gente não chamava de employer branding, Uhum. mas era um desafio de tornar a marca conhecida aqui em Uberlândia, né? Porque era um cartão de Uhum. crédito para poucos aí, então, e fazer com que as pessoas tivessem desejo de trabalhar, porque era call center, e as pessoas tinham preconceito, e era bem naquela época que era mais forte ainda essa questão do call center ser, né, estressante, ter vários problemas, então comecei ali, então não comecei em employer branding, mas a missão era essa, de fazer a marca, Uhum. né, as pessoas entenderem como era trabalhar ali e atrair as pessoas né, fazer de tudo para que as pessoas ficassem ali. E aí fiz minha carreira aí passando, né, pelo Bradesco, pela Algar, hoje eu trabalho com employer branding e também com business partner, porque a gente está eu estou numa empresa hoje numa futura indústria, né, de celulose, Uhum. chamada LD Celulose, e estou aí nessa missão de também, de novo, né, porque é uma joint venture que as pessoas não conhecem aqui na região, né, as pessoas não conhecem a Lens, não conhecem a Duratex em Uhum. partes, né, assim, então estou com essa missão aqui de fazer essa marca ficar mais desejada como marca empregadora. E essa sou eu, sou um pouco de mim, né? Que legal, que bom te receber. E que desafio, né? Construir uma marca empregadora assim, né? É, numa operação tão complexa como essa. Eu conheci um pouco desse segmento, não da Duratex, eu atendi durante alguns anos a Maciça, que estava no mercado lá no Rio Grande do Sul e também no Paraná. Mas conta um pouco, conta pra gente aí, para quem também não conhece vocês, como é que começou o Employer Branding Experience? Como é que foi esse O... processo? Porque vocês estão indo muito bem, né? Você gosta muito dos conteúdos. Então, começou com um desafio na Algar, eu ainda estava na Algar também, Uhum, como uma generalista mesmo, eu era a uhum, gestora da área de RH na empresa, e eu assumi a área de comunicação na empresa também, sem. Eu não sou uma pessoa de comunicação, né? Minha formação não é de uhum, comunicação, então ganhei um time de comunicação para fazer a comunicação interna, e a gente percebeu que a empresa, né, que a Algar, que era tão fácil de atrair pessoas, era tão legal na uhum, cidade, é da cidade, não estava tão com aquela bola toda mais, né? A gente precisava fazer uhum, algumas coisas para que as pessoas entendessem melhor como era trabalhar ali. De novo, é um mercado de TI, mas também de call center e de telecom, de tudo junto ali. E aí eu comecei a estudar sobre o assunto, entender, né, o que estava acontecendo no mercado, se era só a Algar que estava com esse problema ou se outras empresas também estavam. E aí a gente foi conhecer outras empresas e aí fui fazer participei de um congresso de employer, não um congresso, mas era algumas pessoas falando de alguns temas em employer brand. Eu falei, isso aqui é o que a gente está precisando. Comecei a estudar e aí eu percebi que as pessoas, né, que no mercado, eu sou muito, eu gosto do Instagram muito, né, porque uhum, eu tenho essa coisa de querer ver muita coisa ao mesmo tempo, então acho que o Instagram é uma boa rede para isso, né? Mesmo que seja um pouco superficial. E aí não tinha eu acho que estava começando o Employer Branding Brasil também, tinha poucos meses. uhum, Falei, vou começar a compartilhar. Então, se você olhar meus primeiros posts, assim, é post de aprendiz mesmo, né? De quem uhum, queria trazer o assunto para as pessoas. Era isso. Não me posicionei como. Isso vai fazer 2 anos, em dezembro. Não me posicionei como especialista, me posicionei como vamos aprender juntos, vamos trazer conteúdos para cá né, que tem relação com o que as empresas precisam aí. E aí começamos, gostamos, eu gosto muito de produzir conteúdo, eu gosto muito, já gostava uhum, muito, sempre gostei muito de uhum, curadoria, de estudar, de compartilhar, isso já, né, quando eu não fazia isso, eu fazia no meu Instagram pessoal, compartilhava tudo que eu via, compartilhava livro, compartilhava maquiagem, qualquer coisa eu queria que as uhum, pessoas também soubessem, porque eu tive um gestor que me ensinou que as coisas não são óbvias para todo mundo, né? Porque eu tinha muito isso, assim, eu achava que todo mundo, que tudo que eu sabia, todo mundo sabia, e uhum, percebi que as pessoas tinham interesse em saber mais do assunto. E aí
E estamos aqui até hoje, assim, lógico que a gente foi se profissionalizar, fomos fazer curso, fomos, né, entender como Uhum. que a gente trazia mais embasamento mesmo, para a gente não falar alguma coisa que a gente não soubesse. Comecei a aplicar isso muito na Algar, então, assim, Uhum. a minha escola aí, o meu laboratório foi Algar mesmo, né, para a gente criar Sim. EVP e, né, estratégia, Uhum. junto com a área de marketing, com expertise, de branding, de todo mundo junto. Não fiz nada sozinha, até como profissional de RH, não faria nada sozinha. Comunicação. E aí, tô aqui agora, amo fazer isso. Hoje eu já compartilho outros temas que eu acho que estão. Uhum. E isso é uma coisa que a gente vai falar daqui um pouco, né? Do que não Uhum. é employer branding. Então, hoje as pessoas até confundem, porque a gente posta algumas coisas. Eu acabei de postar agora um posting falando de seleção de gerente, que não é employer branding, né? Eu vi, Mas, eu vi. mas o nosso público, ele é muito interessado nisso também, quando a gente fala de Uhum. preciso trazer as melhores pessoas, como que eu vou fazer uma entrevista para entender se esse gerente tem fit com a minha cultura, Uhum. que no final as coisas estão bem interligadas aí. Então a gente tenta trazer um conteúdo um pouco mais amplo também, não só do conceito de employer branding e comunicação. Bacana, Kelly. E assim, eu tenho começado, assim, tipo, após a tua apresentação, eu quis falar também um pouco do perfil, que eu recomendo que as pessoas sigam, tá muito Obrigada. bacana ali o conteúdo que vocês estão fazendo. Mas eu tenho procurado começar as lives fazendo uma pergunta é, a respeito desse contexto que a gente está vivendo da pandemia, né? Aham. Que é a seguinte: ainda que estejamos vivendo um momento muito difícil para todo mundo, alguma coisa de bom tem que ser extraído dessas experiências que a gente está passando, trabalhando em casa e com. Enfim, né? Temos que olhar para o mundo de forma otimista. Sim. Para ti, pessoalmente, assim, que ganhos ou que pontos positivos tu ressaltaria, assim, tanto na tua vida pessoal quanto na vida profissional, e que esse momento te trouxe? É engraçado, assim, eu acho que muita gente viveu isso, de a pandemia ser um marco que a gente não sabe por quê, mas quando você conversa com outras pessoas, eu estava conversando com a minha professora de inglês agora, e ela estava me contando a história dela da pandemia, que ela estava no Canadá e teve que voltar, e um monte Uhum. de coisa que aconteceu que, né, cortou, né, ele quebrou os planos dela. Eu acho que isso aconteceu com muita gente. Para mim não foi diferente, assim, eu estava dia 2 de março, eu passei num processo, saí da Algar, passei num processo seletivo para a LD, né? Comecei lá no dia Uhum. 2 de março, e a gente achou que a pandemia não era nada, né? Que ia passar rápido e tal. Fui para São Paulo, encontrei com o Caio lá, inclusive, nesse dia que eu estava em São Paulo aí, Uhum. por volta do dia 2, semana do dia 2. Uhum. Fui para São Paulo para ficar 5 meses no projeto, porque o projeto ficaria em São Paulo até agora agosto, que ele viria para, né, para Uberlândia. E fui com a minha casa lá, tudo pronto para Uhum. viver uma experiência Uhum. diferente, mesmo com filhos e tudo, estava super animada para viver essa experiência lá em São Paulo. E, né, quem é do interior ama, né, ter uma experiência na vida Claro. diferente, assim. Fui e voltei para cá no final de semana, que eu ia voltar mesmo, deixei todas as minhas roupas, minhas coisas, todas lá na casa, no Airbnb. Uhum. Quando eu vim para cá, não volto mais, assim, não fui nem buscar minhas coisas. Tipo assim, eu uso todo dia quase mesmo. Uhum. Eu tô praticamente sem minhas coisas, né? Uhum. Eu tava com uma expectativa, assim, de ficar 5 meses longe dos meus filhos, da minha família, dos meus Uhum. pais e tudo. E nunca fiquei tão perto da minha família, né, dos meus filhos e tudo, porque eles também não estão mais na escola, estão em casa. Então, Uhum. assim, é uma coisa muito intensa aqui. O dia todo é cheio de sentimentos, né? Assim, tem o lado bom da Sim. gente estar com eles, mas tem o estresse, tem um monte de coisa também que eu nunca tinha vivido. Eu lembro quando eu fazia home office antes, né? Na empresa a gente fazia home office, mas eu deixava eles na minha mãe, ficava o dia inteiro, a casa era só para mim, ninguém aqui em casa. E agora Uhum. todo mundo em casa, meu marido fazendo reunião e conversando alto e me atrapalhando, assim, aconteceu um monte de coisa, né? Mas eu agradeço. É. E outra coisa foi isso, né? Eu também ter um emprego aí na pandemia, porque eu poderia
né? Talvez se passassem 15 dias, 20 dias, não Uhum. sei o que ia acontecer. Então, acho que olhando o positivo e o negativo, para mim foi muito positivo, né? Eu não tive a Bom, experiência que eu estava esperando, mas tive outras experiências, outros aprendizados. que bom, mas que história, hein, né? Essa te pegou exatamente numa transição Exatamente, de 15 dias cidade, né? antes. Bacana. Exatamente. Bom, vamos pro tema. Conta pra Vamos. gente aí afinal de contas, o que não é employer branding. É difícil a gente falar o que não é employer branding sem falar o porquê que a gente faz employer branding, né? Assim, qual que é o grande motivador de uma empresa investir Uhum, em employer branding e focar em alguma uhum, estratégia que é atrair e fidelizar, reter. O reter ainda me incomoda, assim, eu tenho dificuldade de falar reter, tá? Mas essa uhum. questão de. Porque reter parece que a gente está deixando as pessoas presas, mas de fidelizar Presas, as né? pessoas ali, né? De manter as pessoas Uhum, ali e atrair essas pessoas. Então, qualquer ação que eu faço, isolada ou não isolada, e que não faz com que essas pessoas tenham desejo mesmo de vir trabalhar na minha empresa, que ela fale, vou deixar essa empresa que eu estou aqui há 5 anos, há um ano, independente, mas vou uhum, para essa empresa porque ela tem isso. Tudo que não é isso não é employer branding, não faz parte, não pode fazer uhum, parte da estratégia de employer branding, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas também, muitas vezes, quando eu não falo no post, eu tento falar sempre isso no post, né? Isso aqui que eu estou falando é uma coisa que vocês querem ver, porque as pessoas amam ações de endomarketing também. uhum, Ações pontuais, né? Ações de uhum, marketing ali, que é aquela promoção, aquela coisa que dá um pico na energia das pessoas, aquele dia gostoso na empresa, né? As uhum, pessoas gostam de ver isso, e mesmo que isso não seja, pode não ser estratégico mais, mas as pessoas ainda fazem muito, as pessoas ainda pesquisam, ainda se preocupam, ficam um tempo ali pensando nisso. E aí eu uhum. sempre escrevo ali o que isso não é, mas quando eu não escrevo, esses dias mesmo eu postei alguma coisa, aí a pessoa me mandou no direct, agora eu tô confusa, isso aqui é employer branding? Né? E Uhum. não era. Então, assim, quando a gente fala, eu vou entregar uma mochila para o meu colaborador, porque as pessoas falam, estou aqui na minha estratégia de employer branding, estou fazendo uma mochila que vai ter a marca, esse colaborador ele vai sair na rua, ele vai vir para a empresa e no caminho ele vai ser o meu outdoor, ele vai mostrar como que Uhum. ele trabalha aqui, que ele está feliz usando a mochila. Mas isso, quem vê essa mochila com essa pessoa não vai falar, vou trabalhar na empresa porque ela dá uma mochila, ou porque Uhum. não sei. Agora, na pandemia, agora mesmo, aconteceram várias coisas, assim, pontuais, né? Uhum. Eu comentei que a Larissa não ia poder participar, né? Uhum. Que foi um... E a Azup mesmo, hoje, agora, nessa hora, tá numa hamburgada com os colaboradores de uma área específica que a Uhum. Larissa trabalha, numa hamburgada para unir as pessoas, um team building. Mas isso não é employer branding, né? Isso vai ser importante agora, com momentos que as pessoas estão vivendo, que as pessoas estão estressadas, né? Vai ser um banho de ânimo ali para as pessoas amanhã vão estar mais, talvez, integradas, mas não vai fazer, se eu souber assim, a Azup faz a hamburgada. Eu não vou Uhum. trabalhar na Azup porque ela faz uma hamburgada. Né? Então, assim, Uhum. qualquer coisa que a gente pensar, eu vou para uma empresa por quê? Porque lá eu vou crescer, né? Lá eu Uhum. vou ter oportunidades, lá as pessoas, o clima ali, as pessoas se ajudam e, né, eu vou ter um clima gostoso. Isso me faz sair da empresa que eu tô, né? Não pelo clima Uhum. gostoso, pelos colegas, mas pelo que eu posso aprender com as pessoas que estão ali, aquelas pessoas, né, quando a gente vai para o mundo de TI, aquela pessoa que é fera naquela linguagem, eu vou poder aprender muito com ela e vou poder ficar igual a ela, e isso vai me dar oportunidades no futuro. Já comecei a entrar na outra parte, né? Mas assim, Sim, só não, para mas só vai para lá. gente deixar claro que tudo isso que a gente fala que são ações que acontecem, essas ações são importantes, elas acontecem, mas elas não estão dentro do que a gente chama de employer branding. Então, Tá. qualquer coisa que a gente pensar de festa, datas comemorativas, a festa junina, a festa de final de ano, tudo que a gente pensar que é uma ação que acontece num dia e depois a gente não fala mais naquilo, no máximo a gente comunica como foi, posta as fotos e tal, Uhum. não é, né? Tá bom.
Vamos Isso, falar isso então do que desagrada é. algumas pessoas, tá? As pessoas ficam decepcionadas. Fala, eu tô Uhum, investindo tanto tempo nisso e não é, né? uhum. Vamos falar então do que é. Conta pra gente melhor, então vamos situar um pouquinho melhor o conceito na prática. O que é Uhum. Employer Branding, afinal? Então, quando a gente fala de branding, a gente está falando de gestão de marca, né? Quando a gente fala em employer branding, a gente está falando de gestão dessa marca empregadora. E como é que eu faço a gestão dessa marca empregadora? Por que que eu faço essa gestão? A gente já falou que eu quero atrair, quero reter talentos, né? Quero fidelizar essas pessoas comigo. Agora, eu preciso, no Employer Branding, a gente tem algumas terminologias para a gente chegar nessa comunicação, né? Na comunicação dos meus atributos de marca. Então, eu preciso olhar muito para dentro da minha empresa, entender, eu tenho uma cultura, né, para a gente entender ali. Tudo que acontece na minha empresa, se as pessoas são pontuais, se as pessoas é, como que as pessoas se relacionam, se tem transparência, se as pessoas conversam abertamente sobre os assuntos, tudo que acontece ali, se eu tenho home office, sei lá, se é flexível, tudo isso faz parte da minha cultura. Né? Eu posso querer fazer uma evolução da minha cultura ou não, posso mudar a minha cultura se eu realmente quiser, se for um trabalho, né, que vai um tempo aí, posso, mas o que acontece hoje na minha empresa é a minha cultura. Né? Só que não é tudo da minha cultura que é um diferencial, não é a minha cultura que as pessoas não vêm trabalhar porque a minha cultura é daquele jeito. As pessoas vêm trabalhar porque eu tenho algumas coisas que são únicas na minha empresa, que, que faz com que as pessoas queiram vir trabalhar, porque naquela outra empresa não tem isso e aquela pessoa, ela valoriza muito isso. Então, tudo que as pessoas valorizam muito, quando eu falo do EVP, né, eu construo um EVP fazendo um diagnóstico mesmo, levantando com as pessoas como é trabalhar na minha empresa, o que eles valorizam, essas pessoas valorizam dentro da minha empresa. Quando eu chego nesses pilares, né, quando eu junto isso tudo e faço fazer sentido ali, eu tenho isso, mas isso também é só um diagnóstico. Eu posso engavetar isso e ok, fiz um EVP lindo, contratei uma consultoria isenta e cheguei e sei exatamente como é trabalhar na minha empresa. Agora, se eu não contar isso para as pessoas, se eu não fizer a gestão disso, se isso não estiver alinhado com os meus programas, se tudo não estiver fazendo sentido ali, e se eu não tiver uma comunicação coerente, né, em que as pessoas olhem para aquilo e consigam. Sabe, eu fico imaginando, sabe, esses dias eu vi no TikTok uma história, sabe aqueles livros que eles fazem Uhum, assim, que vão contando uma história? Se eu não tiver cada página com uma ação, alguma coisa, e que eu entenda a história, as pessoas não vão entender como é trabalhar na minha empresa. Ela não vai olhar só olhar um post e falar assim, já sei como é uhum, trabalhar nessa empresa por causa desse post. Agora, se eu consigo contar essa história é, de uma forma que a pessoa, todos os lugares que ela olha, todos os canais que ela tem acesso, né? Eu tô falando de fora, mas dentro também, uhum, se tudo para ela faz sentido, isso é employer branding, isso é fazer a gestão da marca empregadora, fazer com que as pessoas entendam como é trabalhar na minha empresa e aí ela vai ou se identificar com a minha, né, uhum, com o que eu estou contando, ou falar isso aqui não é para mim, né? Então, quando ela se posiciona, quando a empresa uhum, se posiciona e para deixar muito claro o que é essa empresa e o que não é essa empresa não acredita nisso, essa empresa acredita nisso, e essa empresa quer atrair pessoas assim, ela promove uma experiência nesse formato para as pessoas que entram na empresa têm oportunidade de crescimento. Só que para contar essa história, eu preciso contar muito alinhado com o que eu faço. Né? Então, assim, sei lá, vou pensar no Netflix, por exemplo, é uma uhum, empresa super descolada, né? Se a gente for pensar assim, ela é uma empresa de entretenimento, faz sentido que ela seja descolada, que o tom de voz dela, né, a comunicação dela seja descolada. Então, quando você olha no Instagram do Netflix, eles dão respostas para as pessoas e que se fosse outra empresa ia falar, nossa, mas a gente nem assusta mais sendo o Netflix dando aquelas respostas. Né, quando, uhum, aquelas piadinhas, eu vi esses dias uma piada assim, alguém fez um comentário, eu acho que é verdade, né? Alguém fez um uhum, comentário assim, vocês iam lançar a série tal, vocês falaram que ia lançar e não lançaram. Aí eles responderam, mas você viu o que está acontecendo no nosso mundo? Assim, os planos uhum, mudaram, né? E de uma forma uhum. bem
informal. Então, toda essa comunicação, quando a pessoa vê essa comunicação no Instagram deles, ou no Twitter, né? Isso é no Twitter, mas no Instagram ou na página de carreira, não faz sentido eu ter uma página de carreira formal ou que, né, que eu não entre ali e sinta a questão do entretenimento, do filme, Uhum. tudo precisa conversar, né? Quando a gente Agora a fala, empresa precisa. Ah, desculpe, eu não, achei que não, eu não, não, aproveitei o não, teu não, não, respiro. não. Agora a empresa tem que entregar depois, né? Eu costumo dizer, né, que muito mais importante do que a empresa comunicar aquilo que ela faz é fazer o que ela comunica. Então Sim, me sim. parece que O a employer branding verificação, a começa pró. de dentro, né? Isso, né? Isso que eu ia te perguntar, né? Como é que do que tu está olhando para o mercado, até a gente não alinhou isso antes, mas as empresas estão conseguindo ter coerência? As empresas, eu acho assim, as empresas que estão olhando para isso intencionalmente estão conseguindo ter essa coerência, porque ela tem uma área, pessoas totalmente focadas em criar essa coerência. Né? Pessoas de Uhum, comunicação, pessoas de storytelling, como é que ela vai contar aquela história, se, né, como é que ela vai treinar aquele diretor que vai treinar, que eu falo é assim, né, brifar aquele diretor que vai se uhum, posicionar na rede social para que as pessoas também, para que tudo tenha coerência, sim. Agora, as empresas que não têm essa intenção, essa intencionalidade, não sei se essa palavra existe, mas elas não tinham antes e não têm agora e não estão preocupadas. uhum, Eu acho que é muito difícil a gente ter coerência, né, na comunicação e como eu vou contar, se eu não tiver com um olhar muito, muito focado naquilo, assim, sabe? Porque focado já é difícil, né? Assim, uhum, fazer tudo fazer sentido, contar a história para que as pessoas sintam, não só leiam ali, mas elas sim, tem uma questão muito emocional aqui, né? Quando você fala de uhum, gerar essa identificação aqui, é muito mais de, assim, a pessoa quer trabalhar ali, mas ela não sabe nem explicar por quê. Ela gostou daquela história toda. Né? uhum, Ela sente que ela vai ser feliz trabalhando ali dentro, ela sente que ela vai crescer ali dentro. Então, isso já é difícil contar desse jeito. Agora a gente uhum, imagina se a gente não estiver prestando atenção, não consegue. Né? Assim, uhum. eu atiro para um lado, faço um post aqui na rede social de uma cor, depois eu faço outro post ali, depois eu vou para o LinkedIn, aconteceu alguma coisa aqui, eu quero contar no LinkedIn, né? Uhum. E eu acho que não. A resposta é não, tá? Eu acho que é a minoria. Ainda tem espaço para as empresas que não estão preocupadas em construir e em contar essa história externamente para recrutar, para identificar os melhores talentos? Ou esse espaço está diminuindo? Como é que tu enxerga Eu isso? acho que tem empresas de todos os jeitos, né? Todos os formatos. Agora, quando a gente fala empresas que precisam de um determinado profissional, né? Quando a gente fala das empresas de TI, por exemplo, que elas concorrem aí, estão concorrendo pelos mesmos profissionais praticamente. Não, porque essa, Uhum, essa pessoa é essa pessoa que sabe o poder dela, né? O poder uhum. de né, o sex appeal dela O ali, valor. o valor dela, ela vai para a empresa que puder oferecer mais oportunidades, mais, né, e que ele conseguir ter ele olhar e conseguir interpretar aquilo, porque muitas vezes a gente não tem um amigo que trabalha naquela empresa, a gente não conhece ninguém. Se a Uhum, gente não vê aquilo no nosso dia a dia e entender como é, a gente não vai ter o desejo de trabalhar naquela empresa. Então, eu acho que as empresas que não se posicionam, que não, né, principalmente falando das novas gerações aí que dão cada vez mais valor para algumas questões, né, das empresas que olham não só para o lucro, mas para a sociedade. sim. Então, eu acho que cada vez mais as empresas vão precisar, e eu recebo muita não, né? A gente fala muita, mas eu recebo algumas pessoas no direct mesmo com essa coisa assim, em 2021 eu pretendo fazer um reposicionamento total, né, da minha jornada, da Uhum, jornada do meu colaborador, da marca empregadora, por onde as pessoas ainda estão perdidas nisso, por onde que eu começo, eu não consigo ter uma consultoria, mas o que eu faço, né? Porque eles já entender que não dá mais para
para não se preocupar com isso, as empresas entenderam. Acho que agora está começando a levantar da cadeira para ir atrás de como fazer. Eu tenho uma percepção, me corrige se tu tem uma visão diferente, mas eu tenho uma percepção que está havendo, que o mercado tá acontecendo um movimento de transferência de poder da empresa para o empregado. Eu já estou aí provavelmente há mais tempo do que tu no mercado Sim. de trabalho, né, por ser mais velho, enfim. Mas eu tinha a sensação que no passado as empresas tinham um poder de escolha amplo, desde a faculdade, né, as ações que aconteciam de marca empregadora lá atrás, aquelas Aham. feiras de trabalho na faculdade de administração, quando eu fiz URGS, enfim, mas as empresas tinham um poder de escolha. Elas escolhiam os melhores. E o que eu estou vendo agora é que cada vez mais, isso que tu falou, as pessoas estão percebendo, e quanto mais talentosas são, percebem o seu valor, Uhum. tanto do ponto de vista, porque eu acho que tem duas, a gente está falando de duas coisas, quando se fala tanto do EVP como uma base para se trabalhar o Employer Branding, que é a dimensão tangível da empresa, aquilo que eu pago, né, aquilo que eu Uhum. treino, aquilo Sim. que eu vou ter, o aprendizado, o de concreto que eu vou obter, mas também o subjetivo, né, que são todas essas sensações, essas experiências, aquilo que eu vou obter da empresa. E as pessoas estão cada vez mais valorizando a si mesmas na escolha de uma proposta de valor. Fora a E escolha isso, que ela tem de empreender, né? Porque essas pessoas muito boas sem também, elas dúvida, estão muito. Quando você vê as empresas. As verdade. empresas não, né, esse mundo digital com possibilidade de fazer 7 dígitos, e a pessoa Uhum. ela sabe que a mais-valia existe e ela Uhum. decide muitas vezes não. O acesso ao empreendedorismo ficou mais fácil, né? Gente, eu não sei se é a internet da Kelly travou aqui para mim ou se é a minha. Kelly? Pessoal, me digam aí, por favor, um problema aqui ou um problema lá com a Kelly? Eu acho que ela caiu. Vou tentar de novo. Não foi, não. Voltamos? Sabe o que que foi? É porque Tá. fica vindo toda hora aquelas mensagens, eu fui tirar a mensagem Ah, que me sim, tampou. entendi. Sem Mas problema. eu estava falando do empreendedorismo e eu fico vendo, né, no LinkedIn mesmo. Tem empresas que elas ficam, que eu fico recebendo vagas dessas empresas durante meses, assim, para a mesma vaga, e eles entram em contato, ah, você já viu essa vaga? E são empresas que eu nunca ouvi falar e que é muito mais difícil para elas. Quando você vê empresas que Uhum. estão focadas em comunicar né, seus valores, seus atributos, comunicar como é trabalhar ali, que você sabe, né, que você tem oportunidade. Essas empresas elas fecham vagas muito rápido. Você vê uma vez, depois você não vê mais. Né? Uhum. Hoje não, ontem, eu estava entrevistando uma pessoa para uma vaga na empresa, né? E aí, no final da entrevista, ele me entrevistou, assim, ele ficou uns Uhum. 10 minutos e me entrevistou, assim. Queria saber da minha opinião, de como é trabalhar na empresa, por que que eu tô lá, assim, várias. E não é uma pessoa que eu vou falar, não, não vou te responder, porque eu quero essa pessoa, né? E eu quero Uhum. contar para ela. Eu acho que foi bom, porque eu tive a oportunidade de dar a minha visão também para ela. A gente acaba tendo também essa oportunidade, né? Não, interessante, eu não tinha me dado conta disso, mas é verdade, né? Os processos seletivos, né, eu não sou da área de recursos humanos, mas inevitavelmente algumas pessoas acabam passando por mim para os processos seletivos que a gente faz. E é curioso isso, hoje a gente recebe muito, a gente também é entrevistado, né? As pessoas querem a nossa transparência, querem que a Sim, gente sim. conte sobre o lado ruim, E querem isso é que a tão gente bom. conte. É É tão bom a interessante, pessoa sim. saber, porque se for alguma coisa que ela não tolera, que não faz sentido para ela, Uhum, ela já vai falar, oh, isso não dá para mim. E a gente ganha muito com isso também, não tendo essa pessoa dentro uhum, da empresa, porque a gente quer que as pessoas fiquem, né? Assim, claro. a gente quer construir um relacionamento com essa pessoa e que ela vai
ficar engajada, que ela vai querer inovar na empresa, que ela não vai entrar ali e falar, eu entendi tudo errado, não é nada do que eu entendi e vou embora, né? Ou vou ficar aqui até arrumar uma coisa melhor. Então, acho que é bom para os dois lados. Legal. Kelly, correlações, assim, vamos então, a gente está falando de employer branding, vamos expandir um pouco essa perspectiva e como a gente correlaciona o employer branding com o employee experience e com o engajamento. O que essas coisas têm a ver? O marca empregadora, a jornada do colaborador e engajamento. Como é que elas se conectam e se distribuem no tempo também? Quando a gente fala de experiência do colaborador, a gente está tá subindo mais coisa. A gente está falando de todo o relacionamento que ele tem com a empresa, né? Desde quando ele viu aquela vaga, que eu vou juntar aqui com a experiência do candidato, mas desde o momento que ele viu a vaga até o momento que ele sai, cada interação que ele tem ali com a empresa faz parte dessa experiência, né? E a gente não está falando só do que o RH controla, do que o RH consegue fazer ali, o onboarding, para ele ter uma experiência incrível, o reconhecimento, ter um programa de reconhecimento. A gente está falando de onde ele vai parar o carro dele, né? E se ele vai ficar preocupado na hora que ele está trabalhando. A gente está falando se ele vai ter que levar o computador para casa, porque a empresa não tem... Esqueci o nome? Quando a gente consegue acessar de casa as coisas. Esqueci. Eu ia falar VDI, mas tudo não é bem. VDI. Mas não, a empresa, ele nome. consegue acessar a rede, tudo de casa. VPN. VPN, exatamente. Obrigada. Então, isso também faz parte da experiência dele, porque, sei lá, ele vai ter que sair da casa dele à noite, porque aconteceu um problema, ele vai ter que ir lá na empresa. Então, a forma como ele lida com os processos de compra da empresa, porque ele entende que a empresa é burocrática, então tudo isso faz parte da experiência do colaborador, né? E tudo que eu conto lá quando eu fiz o meu EVP, entendi o que a minha empresa tem de bom, né? E vou comunicar isso para fora. Ele comprou uma ideia, ele se identificou com uma empresa. Quando ele entra na minha empresa, eu preciso manter aquilo, precisa ser verdade aquilo, né? E é essa experiência que ele vai ter durante esse período todo que ele vai ficar comigo, essa experiência que vai fazer com que ele fique na empresa. Então, quando eu ficava pensando, né? Eu já vi você falando do Jacob Morgan, que eu gosto bastante também. E quando ele fala que a experiência do colaborador tem lá, né, o espaço físico, a tecnologia e a cultura, essas coisas que a gente pensa de experiência, elas acabam se encaixando mesmo nessas coisas, né? Quando a gente fala de... até da oportunidade de crescimento dentro da empresa, a forma como ele, né, os processos, como é que estão estruturados os processos, se a empresa, se é burocrático ou não. Tudo isso são coisas que acabam, e aí eu vou entrar no engajamento, né? São coisas que acabam gerando o engajamento. Então, quando primeiro, por que é importante a experiência do colaborador? Porque eu preciso manter o que eu combinei com ele. Eu contei uma história de como é trabalhar na minha empresa, a experiência dele precisa ser aquilo que ele comprou. Ele precisa sentir aquilo que ele imaginou que ele ia sentir, ele precisa sentir ali dentro, ele precisa se sentir bem ali dentro para produzir, né? Eu preciso dar essas ferramentas para ele me entregar o que eu combinei com ele, né? E o engajamento também, quando a gente pensa assim, quando as pessoas estão desengajadas ou não estão engajadas na empresa, geralmente por que é, né? E tem muito a ver com isso também. Eu não estou achando que a empresa tem um processo justo, a meritocracia, não acho que a empresa é meritocrática, eu vejo ali as pessoas sendo promovidas, são pessoas que estão próximas do chefe, ou a empresa não me dá expectativa de crescimento, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, assim, ele olha, o engajamento é muito pelo que eu vivi, mas pela visão que eu tenho do que eu ainda posso viver nessa empresa. Porque se eu sinto que não vou aprender mais nada, né, a minha experiência ali de aprendizado, aquilo que me fez vir trabalhar nessa empresa, que são as coisas que a gente falou, por que uma pessoa vem trabalhar numa empresa? O que está dentro de employer branding? É oportunidade de carreira, tudo isso, se eu não tenho, a pessoa não vai ficar engajada, não vai inovar, não vai produzir e vai sair. Então tá tudo amarrado. Vê se faz sentido para ti. Eu acho que eu preparei esse conteúdo, mas não publiquei ainda. Que tem uma frase na página 20 do meu segundo livro, que eu faço um paralelo com experiência do colaborador e marca empregadora,
Mas é uma frase que não tem nada a ver com o tema, que diz assim, não é o relacionamento, não é o amor que mantém o relacionamento, é o relacionamento que mantém o amor. E eu vejo isso como um paralelo que serve para a nossa vida Muito. pessoal, mas para essa expectativa, né? Então, quando a gente consegue Totalmente. atrair, seduzir e contratar, tu traz uma pessoa que já vem para uma lua de mel na tua empresa. Aham. Ela ama a empresa, senão ela não teria aceito aquela proposta de trabalho. Mas o relacionamento na prática vai ou expandir esse amor, Vai manter esse amor desgastar vivo, ou vai desgastá-lo até que haja, né, um uma rompimento. decisão, né? Então a Faz experiência, todo essa experiência sentido. da. Então, eu não vejo. Assim, quando eu olho para o mercado hoje, eu também tenho visto muitas experiências, muitas empresas muito boas na comunicação de uma marca empregadora, mas não numa experiência do colaborador correlata e coerente com aquilo que ela prometeu. E aí, quando ela promete e não cumpre, né, assim como a empresa com seus clientes, quando ela faz uma promessa e não cumpre, ou não entrega, né, com a internet com a mesma velocidade, a telefonia com a mesma qualidade, o transporte com. A gente se frustra, né? E isso Então, impacta parece totalmente na fazer sentido, né? reputação dela, né? Da mesma forma que se eu não Exato. entrego um produto, porque a reputação vem com entregar o que a gente combinou, né? A gente não quer muito mais Uhum, que isso. Então, se eu prometi uma coisa para uma pessoa que era que é trabalhar que ele teria aquilo, né? E ele uhum, não acha aquilo, ele se frustra e aí eu tô falando que eu não faço uma gestão de employer branding, né? A gestão de employer branding aqui, a gestão da marca empregadora mesmo, ela não é só essa gestão que eu faço para atrair as pessoas, essa venda linda, né? uhum. Ela é toda essa gestão, desde o momento que ele teve contato comigo até o momento que ele sai, porque eu não quero que ele saia também e não queira colocar no currículo que ele trabalhou na minha empresa. Eu não quero que ele deixe de comprar meus produtos. Eu quero que Uhum. ele saia e continue defendendo a minha marca, continue, né? Eu falei aqui da Algar, eu consumo os produtos da Algar, eu passei por lá e é uma empresa que eu tenho orgulho de colocar no meu currículo, mesmo não estando Claro. lá. Né? Eu acho que essas empresas que são essas empresas que fazem isso bem feito, elas geram isso, né? Esse orgulho mesmo de pertencer ou de ter pertencido. Deixa eu fazer um paralelo e te fazer uma pergunta também. Esses dias eu ouvi uma consultora de moda falando na TV, em algum programa da TV, dizendo o seguinte: a gente não precisa ter muitas roupas, a gente precisa ter boas roupas. E aí eu fiquei pensando, poxa, quando a gente traz para a marca empregadora, o que, que não me. Isso também é uma Uhum. percepção minha, quero dividir contigo. Talvez a gente não precise ter muitas iniciativas, nem muitos projetos, nem muitos atributos de valor, tanto concretos quanto intangíveis, a gente precisa ter bons. Poucos, mas bons. Aquele que É isso vai. ou não? É muito isso, porque às vezes a gente olha um calendário de iniciativas do ano de uma empresa, né? Uhum, Eu acho que endomarketing tem muito isso. Eu estava até essa semana lá. uhum, O que a gente. Vamos planejar 2021. E a gente quer uhum. colocar mil coisas, porque é como se o colaborador tivesse que ter uma experiência incrível todo dia, né? Assim, um dia Sim. eu vou. O que a gente vai fazer em outubro? Eu vou fazer uma palestra do outubro de prevenção, eu vou entregar uma fitinha, eu vou não sei o quê. Cada dia ele tem uma experiência como se aquilo fosse gerar, fazer com que ele sinta orgulho da empresa porque ela faz aquilo. Uhum, Ao passo que se ele sente que ele tem uma comunicação transparente da empresa, se ele sabe agora na pandemia, eu adorei, eu uhum, assisti a palestra, a live do Fábio ontem, assisti uhum, depois. E essa coisa, né, assim, não é comunicar porque que está acontecendo a pandemia, mas o que a empresa está fazendo, né? Então, eu quero falar assim, se ele tem esse relacionamento, essa comunicação clara com a empresa, se ele tem comunicação clara com o gestor, se ele pode falar o que ele pensa ali para o gestor, se ele vê perspectiva de carreira, é muito mais isso do que ter um monte de ação pontual. uhum. Né? Se um pilar, por exemplo, do EVP é diversidade. Então, assim, eu tenho o meu programa de diversidade em que as pessoas vivem aquilo, elas sabem que elas podem ser elas mesmas, porque tudo conversa aquilo. Tudo, assim, eu vendi Uhum. lá fora, que é uma empresa que aceita.
você como você é, né? Mas quando ele entra, ele vê aquilo ele respira aquilo na empresa, independente de ter um monte de ação, de ter a semana da Sim. diversidade, a semana da mulher, a semana do homem. Não é isso, é muito mais o dia a dia de ser respeitado no que ele pensa quando ele abre a boca para falar alguma coisa, do que ele ir para uma palestra. Voltamos ao ponto, né, de que muito mais importante do que comunicar o que faz é fazer o que comunica, né? Isso tem todo Isso, sentido. muito. Tá, e vamos lá. E para quem está começando, quem assumiu essa bronca agora de criar aí, de fortalecer uma marca empregadora na sua empresa, e que via de regra não tem um orçamento dos melhores para isso, né? Que a gente sabe também o quanto é difícil captar recurso para investir em marca empregadora, na experiência do colaborador, enfim. O que fazer? Tem um roteiro? Para que Não o que a sei, gente eu faz não primeiro e sei. depois? Eu acho que o primeiro passo é entender por que a gente vai fazer isso, né? Porque não é Uhum. pegar uma receita, sei lá, uma receita e falar, tenho que fazer o EVP, fazer essas perguntas para os diretores do Fox Group, eu vou fazer essas perguntas e ponto, né? A gente tem que entender por que a gente vai fazer isso, qual que é o nosso problema de negócio, a gente precisa chegar, precisa Acontece. Acontece. qual que é o meu problema hoje? Eu tenho dificuldade de atrair, eu tenho dificuldade de segurar as pessoas, né? As pessoas estão saindo. Preciso entender né? Entender o que a empresa quer daqui 5 anos. 5 anos é muito tempo para hoje, né? Mas o que a empresa espera para o ano que vem, para eu entender onde que eu vou focar. Né? Então eu vou Uhum. entender, faz sentido ter uma estratégia de employer brand, porque eu preciso ou atrair ou reter talentos, porque se eu não preciso, não sei, né? Uhum. É Uhum. menos urgente. Agora, Uhum. se entendi isso e não tenho como construir contratar uma consultoria, eu posso conversar com as pessoas, eu posso perguntar, sei lá, fazer sessões de focus group ali e entender o que as pessoas valorizam nessa empresa, por que elas acordam para trabalhar, o que elas esperam para o futuro da empresa, né? Entender exatamente por que elas estão ali, porque isso vai me dar Uhum. muita informação do que essa empresa tem como diferencial. Talvez eu não consiga chegar exatamente em pilares, né, no meu guia de marca, não sei. Mas e eu acho que Uhum. muito também chamar outras áreas para trabalhar junto, porque considerando que a gente não vai contratar uma consultoria, a gente não consegue Uhum. fazer sozinho. Então, se o employer branding está Uhum. sob responsabilidade de RH ou do marketing, não sei. Uhum. Mas eu acho que é importante talvez até envolver a área de UX, né, que vai conseguir desenhar ali junto comigo fazer um mapeamento, né, falando usar estratégias de design thinking e trazer outras áreas para pensar junto também. Não estou falando que a gente vai criar um Uhum. comitê, mas assim, envolver as áreas e levar isso muito para as outras áreas, para que elas saibam que aquilo não é da minha, né, não é um Uhum. projetinho de RH, né, aquilo Uhum. é da empresa, vai trazer benefícios e vai, né, para o sucesso da empresa, é para a gente resolver o problema do negócio, não o RH que tem um problema, é o negócio, a gente Uhum. precisa ter pessoas, né, a gente precisa atrair pessoas, a gente precisa ter as pessoas rápido ali, as pessoas certas, para produzir, que é o que gera a vida do negócio, não é para ticar ali, RH fez isso, o marketing fez isso e tá Uhum. ticado. A gente quer um resultado com Uhum. isso. Então eu acho que é muito isso, entender o que eu quero com isso, qual que é a minha meta ali, né? O que eu espero com isso, entender a minha proposta de valor e entender como que eu uso as áreas certas para me ajudar a comunicar isso, porque eu preciso, Sim. né, como que a área de comunicação vai me ajudar a contar essa história, fazer com que tudo faça sentido para as pessoas, porque como é que eu faço para que eu não tenha um post hoje e acho que eu estou fazendo employer brand, daqui uma semana eu posto outro Uhum. post, né? Então Uhum. eu acho que é Eu pensar na tenho, estratégia. também tenho uma percepção, e aí eu vou te falar pelo menos como eu tenho trabalhado esses temas, e inevitavelmente, né, eu comecei no endomarketing, acho que eu fiquei muito com esse carimbo durante muito tempo do endomarketing, até por conta dos livros, mas inevitavelmente já há muito tempo eu venho ajudando as empresas que eu atendo a trabalhar a marca empregadora.
Com Inevitavelmente, porque eu certeza. tô num ponto ali de contato para os dois lados. E eu sempre, até também não sou comunicador de formação, eu sou administrador, Ah, eu então o também. meu olhar, eu nunca deixei de olhar para o negócio. Então eu vejo a coisa mais ou menos da seguinte forma, vamos ver se faz sentido para ti. De um lado, a gente tem uma cultura, aquilo que a empresa é, né? E do outro lado, a gente tem uma gestão. Né? Então, as duas coisas elas andam em paralelo. E a gestão ela é muito mais influenciada pelo mercado do que necessariamente a cultura, porque a cultura é muito mais influenciada pelas pessoas que ali estão. Uhum. Eu vejo que para definir uma proposta de marca empregadora, a gente passa inevitavelmente pelo EVP, que é alimentado por essas duas perspectivas. De um lado, o que vem da cultura, o que é valor tangível e intangível para essa cultura e precisa ser representado em atributos do EVP, e do outro Uhum. lado, o que o mercado espera de nós pela sobrevivência da empresa, que tipo de experiência eu preciso entregar para o meu cliente, porque a qualidade da relação que uma empresa vai ter com o seu mercado, cliente, consumidor, é sempre um reflexo, né, do relacionamento que ela tem com o empregado. Exemplo, se a empresa quer vender, é uma empresa que vende educação, o colaborador tem que ter aprendizado constante. Se é uma empresa que vende atendimento, o colaborador tem que se sentir acolhido, bem atendido, compreendido, ouvido na organização. Então, acho que as duas coisas alimentam um EVP. E aí, a partir dele, sua dimensão tangível e sua dimensão intangível, a gente produz um plano Uhum. de criação dos elementos, criação dos atributos e comunicação deles. É isso ou tem Como alguma coisa que está faltando nesse modelo? eu acho que é muito disso, assim, eu acho que tem. Quando a gente fala da cultura, a gente precisa filtrar a cultura ali para chegar no que é o único da empresa, né? No que as pessoas realmente valorizam, porque pode ter coisas que faz parte da cultura e que as pessoas não gostam, né? Sei lá, tem uma cultura que todo mundo chega atrasado em reunião. Acho que as pessoas não gostam, muita gente não gosta disso, mas faz parte da cultura. Então, assim, Uhum. isso também não faz ninguém vir trabalhar na minha empresa. Então, chegar naquilo que né, aquilo que é único da empresa e que faz com que as pessoas queiram trabalhar ali, que é aí que está mais voltado para os pilares do EVP mesmo. E depois como que eu tangibilizo isso para fora e para dentro, né? Como que eu tangibilizo isso para dentro, como que eu traduzo isso para que as pessoas entendam, porque quando as pessoas veem uma iniciativa solta, elas não valorizam tanto quando elas veem aquele guarda-chuva de coisas acontecendo e ela entende que aquilo tudo faz sentido, tem coerência. E depois comunicar isso para fora, né? Como que eu conto essa história de uma forma em que as pessoas interpretem da forma certa, né? O que a minha empresa é. Eu acho que é isso mesmo. Tu tocou num ponto que é tão sensível e eu fiquei procurando no meu banco de dados agora, aqui, se eu lembrava que assim, tu falou assim, as pessoas não, essa cultura das reuniões, né, das más, porque não é só o chegar atrasado, é a má postura em reunião em geral, né? Porque Sim, nunca ficar no o atraso para as celular, reuniões, o atraso para reuniões nunca é isolado, existe uma má um postura para reuniões. comportamento que já começa errado e termina errado. Mas eu fiquei pensando o seguinte, eu não conheci uma empresa sequer que tivesse uma má cultura de reuniões e assim os atrasos fossem frequentemente aceitos, que não tivesse problema de entrega para os seus clientes. Porque se as pessoas não valorizam o tempo umas das outras dentro da empresa, também não vão Imagina valorizar o o do tempo do cliente. cliente lá fora. Porque isso Eu nunca perpassa, né, pensei pela nisso. estrutura. Nunca pensei Mas é, nisso, mas faz muito sentido e eu tô pensando em exemplos que eu conheço. Sim, de que não tem sim, esse comprometimento, né, assim, de respeitar o sim. horário, de respeitar o que eu combinei, né, porque o horário é combinado. Se eu não respeito esse combinado, eu não vou respeitar vários outros combinados, né? Vale. E assim, o respeito um com o outro é fundamental para o respeito com o cliente, isso sem sombra de dúvidas. E é Mas, Kelly, engraçado, dica. eu ia falar engraçado porque isso contamina, né? Mesmo sendo negativo, contamina. Eu fui, até quando eu estava em outra empresa, eu fui visitar uma outra empresa cliente dessa empresa, uma empresa grande, muito conhecida, e a gerente me falou assim: antes eu cheguei aqui prestando atenção nas reuniões, né? Assim, dando valor, tudo. Na hora que eu percebi que todo mundo, durante a reunião, ficava no seu notebook, hoje eu já fico no meu notebook, já entrei no esquema e ainda produzo ali, faço minhas coisas, já. Uhum. Assim, não foi ela que falou, É? não, gente, tá errado, vocês viram, vocês perceberam o nosso comportamento? Ela foi contaminada pelo sistema, né?
A história dos macaquinhos, aquela, né? A velha história dos macaquinhos. O que a gente não, a ficha não caiu ainda é que aquilo que a gente faz para o colega, inevitavelmente, em toda a estrutura, será feito para o cliente também. É um efeito cascata. E se o cliente é o destino de tudo aquilo que a gente faz, desrespeitar os horários, Sim. desrespeitar os colegas, negligenciar os colegas em vários aspectos, Não vai dar bom. inevitavelmente vai derrubar lá na ponta Sim, o dominó do cliente. Mas, Kelly, a gente está chegando nos nossos minutos finais. verdade. Eu vou reforçar meu agradecimento aí para ti pela disponibilidade, pela generosidade em compartilhar teu conhecimento. Vou só lembrar aí para quem está assistindo que na semana que vem, live com Carlos Palhares, o Paulista, na Quero segunda-feira, dia assistir, eu 26. coloquei na minha agenda já. Olha, eu estou ansioso por esse papo também, né? Porque assim, Vai ser muito bom. a gente foi antagonista durante 16 anos das nossas vidas, assim, Então, se dividindo, né, as duas grandes agências, disputando clientes ali o tempo sério, inteiro no mercado, sim, eu né? vi que você ganhou um Então, prêmio, parabéns. Vi nos stories. não foi um prêmio, foi só um Não? brinde Ah, ali é? do Top of Mind. Ah, É que a achei que gente está fosse um prêmio. concorrendo. Não, Vocês vão bem ganhar me o dera, prêmio mas a gente, também. tô torcendo. A Torcendo. gente é finalista do Top of Mind RH. Obrigado. Mas então, segunda-feira com Palhares, espero te ver lá. Terça-feira com a Ali Leone da Vibro. Quinta-feira com o César Rossi, mas no perfil BWG Brasil. Kelly, muito obrigado. Tuas Também palavras só te finais são todas agradeço. tuas. Ah, eu só agradeço e eu acho que esse é um tema que a gente está aprendendo junto. Eu não queria passar uma mensagem aqui de que, né, que a gente sabe tudo, porque é um tema tão novo, então acho que a gente vai aprendendo todo dia, né? Acho que a gente que o objetivo. Nossa, jogando bola. Eu acho, eu acho que o objetivo. Quando eu comecei, eu falei que eu comecei minha carreira aqui, eu tinha muita essa coisa assim, das pessoas saem de casa para ter, né, para ir para uma empresa para ser feliz, para sentir bem. Então, eu acho que enquanto a gente estiver fazendo isso com essa intenção, vai estar tudo certo, né? A intenção de fazer o melhor para as pessoas acho que vai ser sempre o principal. E comunicar isso bem feito, né? Usar a área de comunicação mesmo, porque não ficar achando que o RH vai saber fazer tudo, porque ele não sabe um monte de coisa. Então a gente precisa se unir para conseguir fazer tudo certo. Verdade. Eu juro que eu ia acabar, mas tu falou uma coisa que me tocou agora, porque eu não tinha pensado nisso ainda. Que tu disse assim, a gente quer ir para uma empresa para ser feliz ou mais feliz, né? Se sentir bem. E aí eu fiquei pensando assim, as empresas elas atendem, elas preenchem uma necessidade humana, assim Muito. como outra, assim, a gente consome o celular por uma necessidade de comunicação, mas a empresa me presta um serviço de acolher uma necessidade humana que me sentiu útil. Sim, Ninguém vai querer ir trabalhar em algum lugar e que essa necessidade não seja sim. preenchida. As pessoas ficam doentes, né? Assim, saúde mental está muito relacionado a isso também, a se sentir útil, a se sentir bem. 8 horas do dia, eu tô dando aqui 8 horas, eu preciso de uma recompensa, né? Preciso que você me ajude. Verdade. Então vamos Muito nessa obrigado, missão. Kelly. Muito obrigado. Muito Gratidão obrigada a total você. aí. Um abraço Adorei o para a papo. Larissa. Também, demais. Obrigado a todo mundo que participou Obrigada, e até gente. breve. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.